Oi gente, espero que estejam bem. Hoje, em um novo vídeo sobre Forza Horizon 5, vamos falar sobre aprimoramento de carros. Já que muitos estão descobrindo a franquia Forza Horizon com Forza Horizon 5, por isso muitos de vocês estão um pouco perdidos com o sistema de aprimoramento do Forza Horizon 5. Alguns me pediram para fazer um pequeno vídeo guia apresentando o sistema de aprimoramento. E então para possivelmente sugerir melhorias nos carros, para dar uma pequena ajuda para começar bem no Forza Horizon 5. Isso será feito neste vídeo, dividido em duas partes. Primeira parte é a apresentação das melhorias. Vou explicar um pouco sobre cada peça, o que realmente vai mudar no seu carro. Na segunda parte do vídeo, explicarei como aprimoro meus carros, para dar dicas de como você também pode melhorar os seus. Sabendo que eu não sou necessariamente o melhor jogador. Eu tenho todos os jogos Forza, incluindo a série Motorsport desde o segundo título e todos os jogos Forza Horizon. Então, eu conheço bastante a física e, eventualmente, vamos dizer que passei tantas horas e tantos anos nos Forza. Eu sei mais ou menos o que funciona em relação à física do jogo para ter carros de alto desempenho. Então, vamos começar com a conversão. Assim, último detalhe, esqueci neste vídeo, só falaremos sobre melhorias, não sobre ajustes. Lembre-se que, ao melhorar seu carro no jogo, você pode ajustar várias peças de desempenho nele. Para otimizar seu carro em termos de manuseio, frenagem, velocidade e aceleração, falarei em um vídeo separado, pois os ajustes são longos para explicar, assim como as melhorias. E eu não quero fazer um vídeo de 1 hora, prefiro fazer 2 vídeos de 20 minutos ou de 30 minutos, em vez de fazer um grande de 1 hora. Acredito que será mais interessante para todos. Neste canal do YouTube, iniciaremos com as conversões. Quais são as melhorias mais radicais disponíveis nos carros de Forza Horizon 5? Então, pode haver até 4 categorias de melhorias: as modificações do motor, as modificações da transmissão, a aspiração e, em alguns carros, também os kits de carroceria. Embora esta não tenha, há outros carros que têm, como a Toyota Supra 5, disponível no início do jogo, além da Supra 4 e da Mazda RX-7. Acredito que há vários modelos de kits de carroceria já prontos disponíveis no jogo. Esses kits de carroceria são estilosos e principalmente aumentam a aderência do veículo. Portanto, a estabilidade na estrada em alta velocidade de muitos carros se deve à aerodinâmica mais trabalhada. Por outro lado, normalmente esses kits de carroceria tornam seu carro mais pesado do que o mesmo veículo aprimorado da mesma forma, sem os kits. Dependendo do objetivo, os kits de carroceria podem não ser tão interessantes. Geralmente, as pessoas os instalam principalmente por questões estéticas. Você tem, então, a modificação do motor. Isso é uma modificação bastante extrema, porque, basicamente, você vai remover o motor original do seu carro e substituí-lo pelo motor de outro carro. Então, existem modelos nos quais você pode ter 5, 6, 7 ou 8 trocas, vamos dizer diferentes, 8 motores diferentes nesta Golf Gran Turismo injeção de 83. Então, temos o motor base, que é um motor atmosférico, que faz, se eu não estou falando bobagem, 1.780 centímetros cúbicos, é isso, né? 1,8 litro. E se você quiser, pode substituí-lo por este motor aqui, o Turbo Rally, que é um motor menor em cilindrada, mas que é um motor turbo e, portanto, oferece mais potência, e que vem de outro modelo presente no Forza Horizon 5. Em geral, a troca tem uma vantagem, é que, em muitos carros, as trocas permitem obter motores simplesmente mais potentes, com mais torque. O principal problema é que, em geral, você perderá o som original do seu carro, já que ele será substituído. Vamos dizer do motor que você vai mudar, que você vai trocar no seu carro. Portanto, isso pode ser interessante se você busca o máximo desempenho. Depois, se, por exemplo, seu objetivo não é necessariamente ter uma potência muito alta, a troca não é necessariamente muito interessante. Se nosso objetivo é fazer um Golf de 250 cavalos, não precisaremos do Turbo Rally para alcançá-los. Portanto, há essa modificação, que já é uma grande modificação. Em seguida, você tem a modificação da cadeia cinemática, que altera o tipo de transmissão do seu carro. Esse carro é um tração dianteira, como está escrito na tela, o que significa que é uma tração. As rodas dianteiras do carro transmitem a potência do motor para o chão e fazem o carro avançar. Em carros de tração dianteira, como este, é possível mudar para tração traseira, tornando-os carros de propulsão. Basicamente, em vez das rodas dianteiras transmitirem a potência, são as traseiras,
E o carro possui tração all-wheel drive, 4 rodas motrizes, basicamente, as 4 rodas do carro transmitem a potência. Existem modelos, em geral, os carros que são tração traseira de base, você geralmente só tem a opção de colocar a transmissão all-wheel drive. Em carros all-wheel drive, com tração nas 4 rodas, geralmente só a tração traseira. Tração traseira está disponível. Nessas modificações de transmissão, mudar a transmissão nem sempre é necessário ou útil em todos os carros. Em um carro como esse, que tem, digamos, só uns 100 cavalos de potência, adicionar tração nas 4 rodas não é interessante, pois isso apenas aumentará o peso do carro. De fato, mudar para a tração nas 4 rodas aumenta o peso da transmissão e do carro como um todo. Ultrapassar um certo estágio de potência pode ser interessante. Posteriormente, dependerá do tipo de veículo que você dirigirá, geralmente esses carros pequenos e de tração básica. De fato, a partir de 300 a 400 cavalos é mais interessante passá-los para a tração nas 4 rodas, distribuindo a potência por todo o carro. Colocar um carro em propulsão pode proporcionar uma leve vantagem na aceleração em relação a um carro de tração. O problema é que os modelos pequenos, carros pequenos, em propulsão, se você começar a colocar mais de 300 ou 400 cavalos, vão ser carros que vão facilmente começar a derrapar em curvas, e não é necessariamente o que desejamos. Geralmente, os carros pequenos que derrapam são mais difíceis de controlar do que os de tamanho médio ou grande. Por outro lado, uma propulsão, então um carro tração traseira básico, que é de um tamanho um pouco maior. Quando a potência ultrapassa 500 ou 600 cavalos, utilizar tração nas 4 rodas, all-wheel drive, pode ser bastante interessante, pois permite gerenciar melhor a potência do carro. Dirigir um carro com 1000 cavalos de potência é divertido no jogo, mas geralmente não é o mais otimizado para o cronômetro. Geralmente, os carros de tração nas 4 rodas, ou seja, all-wheel drive, significam a mesma coisa. O Forza Horizon 5 tem um pequeno defeito, apesar dos controles facilitados. Geralmente são carros que não têm uma boa dirigibilidade. Sem ajuste nas curvas, disse que ela subvira, ela vai direto nas curvas, o que pode ser bastante irritante. Isso pode ser corrigido com alguns ajustes, mas pode não ser tão fácil se você não está acostumado a fazê-los. Portanto, dependendo do que você alterar, haverá grandes mudanças neste tipo de melhoria. Pessoalmente, eu realmente faço de acordo com o tamanho do carro e sua potência. Abaixo de uma certa potência, as 4 rodas motrizes não servem para nada, de qualquer maneira. Vamos então passar para o último tipo de conversão, a aspiração. Assim, este carro possui um motor clássico aspirado. No jogo, podemos escolher entre turbo ou compressor, havendo vários tipos de cada um. Ao turbo simples, ao turbo duplo e, em termos de compressores, ao compressor volumétrico e acredito que o compressor de parafuso. A vantagem no Forza Horizon 5 é que qualquer motor atmosférico que você mudar para turbo ou compressor vai produzir mais potência do que se fosse apenas um motor atmosférico. Por outro lado, há uma desvantagem em transformar esses motores em turbo ou compressor. É que você vai perder um pouco da linearidade da potência. Um motor atmosférico pode ser agradável em curvas e evitar a perda de controle. Comparado a um carro com um grande turbo, que traz uma potência repentina em alta rotação, você pode perder o controle. Em geral, um atmosférico é muito mais fácil de entender e prever, antecipar em termos de comportamento nas curvas. Depois, entre turbo e compressor. Lá também há pequenas vantagens e desvantagens, dependendo do tipo de aspiração que você vai colocar. O modo turbo geralmente é usado para obter a potência máxima, mas essa potência é alcançada apenas nas voltas finais, o que pode ser desafiador nas curvas. É muito divertido, um turbo grande que sopra forte e produz uma grande potência extra, sempre bastante engraçado. Além disso, há os compressores. Os compressores produzem menos potência do que os turbos, mas a vantagem dos compressores é que a potência chega mais cedo e de maneira menos brutal. Vamos dizer, isso pode ser interessante para a estabilidade na estrada e também pode ser interessante, dependendo do tipo de motor, dependendo do tipo de pista em que você jogou. Nas pequenas acelerações e retas, um compressor permite liberar a potência mais cedo do que um turbo. Após, cada um faz como quiser. Lembre-se que alterar o tipo de aspiração também modifica o som do veículo. Certos carros soarão melhor ou pior, dependendo se você os configura para átimo, turbo ou compressor.
Então, isso foram as conversões. Eu sei que é muita informação de uma vez. Pessoal, não hesitem em voltar no vídeo, pausar se necessário. Isso é apenas um dos tipos de melhorias disponíveis no Forza Horizon 5. Agora vamos falar sobre as melhorias mais clássicas, baseadas no motor selecionado anteriormente e na mudança de conversão. Mantivemos o motor de base e a transmissão original, então poderemos melhorá-los a partir disso. Vou apenas colocar o turbo assim, também poderia mostrar as melhorias dele. Sem isso, não teremos disponível. Além disso, se você mudar para o compressor, terá as melhorias do compressor, com vários estágios de aprimoramento para cada tipo de aspiração. Neste vídeo, entraremos no modo turbo, porém você obterá melhorias semelhantes com um compressor. Portanto, você tem as melhorias do motor. Em suma, as melhorias do motor são fáceis de compreender. Todas elas vão aumentar a potência do seu carro, algumas de maneira bastante especial. Para começar, você poderá melhorar os turbos e compressores de acordo com o que escolheu antes. E também tem o eixo de comando que, se melhorado, permitirá que você vá mais alto nas rotações. Assim, neste carro, será possível passar de um limitador de cerca de 7.000 rotações para quase 8.000 rotações. Você pode observar isso olhando as curvas vermelha e amarela na parte inferior do medidor de desempenho. Isso permite que carros operem em rotações mais altas. Isso muda um pouco o som dos carros, faz um som um pouco mais agudo. Isso permite obter mais potência. No geral, é uma grande melhoria no motor, o resto é apenas adição de potência. É importante lembrar que o escapamento, dependendo do estágio de melhoria instalado, alterará o som do seu carro. No Forza Horizon 5, infelizmente, os carros com escapamento de corrida geralmente soam pior do que com o escapamento original. Se você está apenas dirigindo para passear e quer um carro que soe bem, não é necessário melhorar o escapamento. É bastante contraproducente a esse nível, porém, em termos de pura adição de potência, ainda é uma melhoria agradável. Melhorei algumas coisas. Isso me permitirá mostrar um pouco do que faço nos carros em geral. Temos então as melhorias de plataforma e de manuseio, que também são bastante úteis. É lógico que quanto mais você melhora os freios, maior será a potência de frenagem, resultando geralmente em uma frenagem mais eficiente. Portanto, isso geralmente é algo que pode ser melhorado facilmente. Você o coloca no máximo, em todo caso, o máximo possível, sem, vamos dizer, ultrapassar o índice de desempenho que você deseja atingir. E isso permitirá que você tenha uma melhor frenagem, molas e amortecedores. Então, dependendo do tipo de prova que você fará, isso mudará bastante as coisas. Em geral, se você faz corrida em asfalto, corrida de estrada clássica, o melhor, é claro, serão os amortecedores de corrida. Depois, se por acaso ultrapassar o objetivo de desempenho que você quer atingir, o índice de desempenho almejado, como eu estava falando há um momento. Às vezes, pode ser interessante apenas deixar o esporte ou a estrada. Não especifiquei, mas me refiro ao índice ou objetivo de desempenho almejado. É a classe do carro, por exemplo, aqui está na 400/476. Imagine, queremos manter esse carro na classe 400 e ainda melhorá-lo. Para corridas, eu recomendaria instalar amortecedores esportivos, pois infelizmente me farão sair da categoria 400, farão entrar na categoria 100. Além disso, há os amortecedores e molas especiais, os amortecedores e molas para todo terreno. É lógico, para quem quer preparar carros para todo terreno. Seja para rally ou para tudo que vai ser cross-country, as trilhas com muitos saltos e elevações podem ser bastante interessantes. E ao lado disso, as molas e amortecedores de drift que vão aumentar a cambagem das rodas. Basicamente, aqui as rodas estão ligeiramente inclinadas para fora, diferente das suspensões clássicas, onde as rodas são mais retas. Isso permite que você aumente um pouco a facilidade com a qual você poderá fazer drift com seus carros. Então, no geral, os amortecedores e molas de drift permitem ter uma boa base para um carro de drift. Obviamente, isso dependerá do tipo de melhoria que você deseja fazer. As barras estabilizadoras permitem limitar a rolagem. Então a rolagem, basicamente, é quando o carro, quando você está numa curva, começa a deslizar, a se mover para o lado mais do que deveria. Em vez de virar, ela vai agir como um sabonete e deslizar para o lado. Então, sem necessariamente derrapar, mas você vai sentir que ela começa a balançar um pouco. As barras estabilizadoras melhoram a estabilidade e aderência em geral, além de diminuir um pouco o peso do veículo. É uma melhoria que, em geral, tento colocar em todos os carros que uso,
porque isso também permite que você possa ajustá-lo posteriormente. E há muitas coisas interessantes para fazer no ajuste posterior, que abordaremos em outro vídeo. Depois, reforço do chassi e barras de segurança. No geral, isso aumenta o desempenho do jogo nesses carros, então passamos de 400 para classificado. Isso rigidifica o chassi e unifica bastante a rolagem. No entanto, isso geralmente aumenta muito o peso. Nesta aqui está tudo bem, são apenas 38 kg de preço. Mas em alguns carros grandes, como grandes sedãs ou SUVs, às vezes você carregará quase 100 kg com os arcos de segurança. Dependendo do seu objetivo, pode não ser muito útil incluir isso. Obviamente, se o seu objetivo é apenas fazer um carro que anda rápido em linha reta, que não é necessariamente muito útil em curvas. Nesses casos, é melhor manter a melhoria original. Usar apenas a aceleração e a velocidade máxima é mais interessante, pois resulta em um carro mais leve. Em seguida, há a óbvia redução de peso, o que é bastante lógico. Não há de fato uma contrapartida de ponto negativo sobre este carro aí. Quanto mais leve for o carro, melhor. Por outro lado, um carro excessivamente leve também não é ideal. Porém, até agora no Forza Horizon 5 não me deparei com muitos carros excessivamente leves. Isso ocorreu no Horizon 4 com o Pyle, por exemplo, que era tão leve que se tornava ridículo de dirigir. Aqui, contanto que você permaneça 650 e que os carros geralmente ainda são bem manobráveis, quanto mais você os alivia, mais eficientes eles costumam ser. É uma ótima melhoria no alívio, porque permite ganhar na distância de frenagem. Isso permite melhorar a aceleração, a manobrabilidade e, por vezes, até a velocidade máxima. No geral, é mais interessante colocar isso como melhoria para ganhar velocidade ou aceleração do que, às vezes, melhorar o motor. Dependendo da situação, tente sozinho. Há também o sistema de aprimoramento de transmissão. Há um diferencial que não altera significativamente as estatísticas, mas permite ajustes posteriores? Para ter, por exemplo, mais potência nas rodas traseiras do que nas dianteiras em um veículo 4x4, isso pode ser interessante para resolver problemas de estabilidade na estrada, como subviragem ou sobreviragem. Novamente, abordaremos isso em um vídeo dedicado ao ajuste. Você tem a linha de transmissão, então isso, em geral, é simplesmente para perder peso, né? Então, em geral, quanto mais alto você coloca, melhor. Não há realmente, vamos dizer, um lado negativo. A embreagem também permite perder um pouco de peso, enquanto proporciona tempos de mudança de marcha mais rápidos. Geralmente, quanto mais alto você pode colocá-lo, melhor. O sistema de câmbio foi aprimorado no Forza Horizon 5, oferecendo muito mais opções em comparação ao Forza Horizon 4. Se não me engano, este carro básico vem com câmbio de 5 marchas. Precisa ser verificado, mas basicamente temos a caixa de velocidades esportiva e a caixa para estrada, dependendo um pouco dos modelos. Isso não altera a quantidade de marchas, apenas melhora a caixa de câmbio. Com a caixa de velocidades esportiva, você poderá ajustar a relação total de desmultiplicação, permitindo gerenciar o comprimento total da sua marcha. E assim, ter mais aceleração ou velocidade máxima. Além disso, teremos inevitavelmente no mínimo uma caixa de câmbio de 6 marchas. Isso será o padrão. Caixas de corrida permitirão ajustar cada marcha individualmente, então você poderá ajustar o comprimento da primeira à sexta marcha. Ao contrário da caixa esportiva, que permite apenas ajustar o cursor geral. Além disso, você terá as marchas 7, 8, 9 e 10 disponíveis em muitos carros, que por consequência geralmente permitem ter mais marchas, portanto marchas mais curtas então. Carros mais ágeis, porém com aumento inevitável no peso do veículo. Então o aumento de peso não é realmente enorme, são basicamente 2 kg a mais por marcha adicional. Isso pode ser bastante interessante. Esse carro, por exemplo, permitiria ter uma caixa 10, enquanto ainda se enquadra na categoria 400, o que pode ser bem interessante. A escolha dos modelos de carro deve ser feita com cuidado, considerando o uso pretendido para o veículo. Eu sempre uso a caixa de corrida, nunca usei caixa 7, 8, 9 ou 10, porque, em geral, eu acho que a vantagem, vamos dizer, de relações mais curtas neste jogo não é suficiente em relação ao peso que é ganho. Enfim, é retomado devido a essa melhoria. É bom para o estilo dizer que eu dirijo um Golf que faz 10 velocidades, mas não é necessariamente muito interessante em termos de melhorias. Você tem, então, obviamente, a melhoria dos pneus. Então, aqui estamos com os pneus originais.
você tem depois os pneus de estrada, os pneus esportivos, os pneus semi-slick, os semi-slick or season, que são os mesmos que os semi-slick, mas com logo Horizon, e os pneus slick. Então, isso vai ser os pneus, vamos dizer, clássicos para rodar em asfalto clássico. E isso não são de todo pneus que são feitos para fazer todo o terreno. E geralmente quanto mais alto você falar, melhor a qualidade do som. Geralmente a slick, por outro lado, quanto mais você coloca pneus como este, e mais vamos dizer que os pneus são lisos, como é o caso dos pneus slick. Quanto mais complicado será dirigir em todo o terreno e na chuva um carro equipado com pneus slick no Forza Horizon 5, se houver um traçado no asfalto e a estrada estiver molhada devido à chuva, você terá mais dificuldade para dirigir. Em pneu slick, por exemplo, do que em borracha de base, ou em borracha de estrada, ou em borracha esportiva. Portanto, obviamente, dependendo do tipo de corrida, isso vai ser mais ou menos interessante. Em geral, se você está dirigindo em bom tempo na estrada, em asfalto, os pneus slick são os que proporcionam a melhor aderência. Em seguida, há a borracha de drift, que é lógica para aqueles que querem fazer drift. Existem 2 tipos de borracha para todo o terreno. Parece-me que esta deve ser a projetada para o rally. Se não estou enganado, esta deve ser a projetada para o cross country. Então, basicamente, para fazer saltos, para realmente fazer, vamos dizer, trilhas muito íngremes, isso é, vamos dizer, as borrachas para todo o terreno, as borrachas de rally, é simplesmente para ter uma boa aderência no chão. É um estilo de pilotagem e tipo de prova diferentes, por isso as melhorias não são as mesmas. Se você dirige na neve ou vai para o vulcão com neve, é óbvio que precisa ter a borracha apropriada. Existem borrachas específicas para a arrancada, voltadas para aqueles que fazem preparações, visando a aceleração máxima do veículo. Porém, a grande desvantagem das borrachas para a arrancada é que em alta velocidade geralmente tem uma condução ruim. As borrachas para arrancada são úteis apenas em linha reta. Em curvas em alta velocidade, não vale a pena usá-las. Similarmente, não mencionei que para pneus de neve, uma desvantagem é a menor aderência quando não há neve. É bastante lógico. Em seguida, você pode melhorar a largura dos pneus, o que é bem interessante. Dependendo do tipo de carro, isso permite o uso de pneus mais largos, o que melhora a estabilidade na estrada e a transmissão de potência ao solo. Se você tem um carro com tração dianteira, aconselho começar melhorando a largura dos pneus dianteiros. Para a tração traseira, comece pela largura dos pneus traseiros. Para a tração nas 4 rodas, faça uma mistura dos dois. No entanto, há uma pequena desvantagem com esses pneus mais largos, é que um carro que realmente tem pneus mais largos será, digamos, mais facilmente controlável. Você perderá o controle com menos frequência, por exemplo, derrapando menos. No entanto, pneus mais largos dificultam a recuperação do controle do carro em caso de derrapagem. De fato, pneus mais largos reduzem as chances de perder o controle. Por outro lado, se você dirige mal ou entra em uma curva apertada com velocidade excessiva, será mais difícil recuperar o controle do carro com pneus mais largos. Em seguida, há as melhorias nas rodas, onde o estilo claramente será relevante. Existem também rodas que permitem reduzir o peso. Cada um fará como preferir. O objetivo é encontrar rodas leves e estilosas. Existem rodas estilosas, leves e algumas que combinam ambas as características. Depois, dependendo do seu gosto, isso mudará. Depois, além do peso, isso realmente não tem muita influência no restante da dirigibilidade. Então você pode realmente escolher o tamanho das rodas optando por rodas maiores. Isso geralmente melhora a dirigibilidade no jogo, porém, aumenta o peso, resultando em menos aceleração e velocidade. E então, em alguns carros, você também tem a possibilidade de escolher a largura das pistas, basicamente, de escolher a distância, vamos dizer, entre as rodas em largura. Quando tiver a oportunidade, aconselho que você coloque o máximo possível. Quando você faz corrida no asfalto, corrida clássica, por outro lado, quando você faz rally ou quando você faz corrida na terra ou off-road, não coloque a largura da pista melhorada. Em geral, isso faz com que os carros derrapem ainda mais e você vai perder tempo. Por fim, há as peças estéticas, sendo um pouco como as rodas. Você precisa tentar encontrar um compromisso entre algo que lhe agrada esteticamente e algo que é interessante em termos de desempenho. Existem muitos kits disponíveis neste jogo que permitem perder peso, mas geralmente, portanto, prejudicarão a aerodinâmica do carro, por exemplo. Além disso, há os kits Forza, com esse pequeno logotipo que honestamente não são muito atraentes.
Bem, principalmente os aerofólios em geral, né? Os aerofólios Forza ainda aí está tudo bem. Mas, em geral, na maioria dos carros, os aerofólios Forza e os kits de peças per Forza não são muito atraentes. Por outro lado, eles aumentam muito o apoio do carro, mantendo a estabilidade em alta velocidade e permitindo que você ajuste o apoio do veículo. Assim, há um cursor que tende para mais VMAX ou estabilidade na estrada. Sei que quando uso isso, as pessoas dizem que é feio e que não deveria fazê-lo. Mas, obviamente, se eu for para um circuito e estiver apenas procurando um carro eficiente, o Kit Forza é meu amigo e eu o uso sem hesitar, pois ele oferece muitos bônus. Se você quer um carro apenas para estilizar, o Kit Forza geralmente não é muito atraente. Fizemos um tour pelas melhorias das diferentes peças dos carros do Forza Horizon 5. Obviamente, há uma mudança nos carros elétricos. Em vez de ter as melhorias do motor, você terá diretamente um motor melhorado na conversão. Aqui, pessoalmente, é assim no Taycan e parece-me no IDR. Sei que vi isso em outro carro elétrico, não me lembro qual. Além disso, funciona de forma semelhante, seja um carro a combustão ou elétrico. Isso foi uma explicação básica sobre a função de cada peça. Se esqueci algo, pergunte nos comentários para mais detalhes. Existem muitas informações para mencionar sobre este tipo de vídeo, o que inevitavelmente levará a esquecer algo em algum momento. Se eu encontrar mais alguma coisa, adicionarei na edição, mas se eu ainda assim esqueci de alguns tópicos, diga-me nos comentários, faça suas perguntas, e eu obviamente responderei. A seguir falaremos sobre como melhoro meus carros de várias maneiras, dependendo do meu humor. Às vezes gosto de dirigi-los sem melhorias, porque geralmente é o máximo. Vamos passear, pois o carro é completamente original e mantém seu caráter autêntico, o que é realmente perfeito. Há dias em que melhoro tolamente e tento encontrar o melhor compromisso através do ajuste. Isso também acontece, mas frequentemente há vezes em que eu só quero ter um carro que seja bom em determinada categoria. Nesses casos, de fato, teremos que levar várias coisas em consideração. Existem vários fatores para ter um bom carro em tal ou tal categoria. O que eu geralmente aconselho quando você deseja melhorar um carro para tal ou tal categoria é não mirar mais de 2 categorias acima daquela do carro de série. Então, aqui temos um carro que está na categoria 400 de série acima, então temos a categoria 100 e a categoria B. De fato, eu acho que este carro ele pode ser interessante no máximo na categoria B. Por outro lado, não me convence que ela seja muito interessante na A ou na 1. Mesmo que, de fato, se compararmos este carro na A, na S1 e na B, ele será inevitavelmente mais rápido na S1, mas não necessariamente tão competitivo quanto outros carros, que originalmente estavam na categoria A, UN ou B, e foram melhoradas para A ou S1. Simplesmente, um pequeno carro como esse, um pouco antigo, pode ser legal pelo fato de ser leve, de ter um motor pequeno, um pouco nervoso. Mesmo com as melhorias, na minha opinião, ela pode subir para A ou S1. De qualquer forma, ela não terá estabilidade suficiente para suportar tanta potência e talvez nem tenha potência o bastante para competir com os outros carros nesta categoria. O que eu costumo fazer é estabelecer 2 classes acima e começar a melhorar de acordo com as estatísticas do carro. Então, se eu vejo que ela já tem uma boa velocidade e uma boa aceleração, eu vou começar a melhorar os pneus, a melhorar o peso. É o caso deste carro aqui, que tem uma boa estatística em velocidade e aceleração, enquanto a estabilidade e a frenagem estão um pouco abaixo. Então, vou começar a melhorar a estatística mais baixa, que nesse caso é a frenagem. Vamos tentar colocá-la em kit de corrida para recuperar um pouco o medidor de velocidade e o medidor de aceleração. Em termos de manuseio, noto que o carro está um pouco alto e o manuseio também não é excepcionalmente bom. Então, vamos passar para as molas, então não vamos necessariamente colocar as corridas, mas vamos pelo menos colocar os esportes. Isso permitirá ter estatísticas mais homogêneas. Em seguida, vamos aliviar o carro ao máximo. Isso é uma melhoria que melhora a aceleração, estabilidade e frenagem, mesmo que as estatísticas não mostrem isso. Eu te disse isso antes, é realmente interessante. Aqui, uma seta vermelha para baixo normalmente indica algo negativo, mas definitivamente não é o caso agora. Então, é uma melhoria bastante interessante. Em seguida, eu melhoro os pneus em geral. Então agora, já temos, vamos dizer, uma estabilidade na estrada que é bastante adequada, com o estágio de rota. Então, vamos colocá-lo assim e depois, para o que resta, vamos melhorar o motor. E depois, vamos melhorar o motor para aumentar um pouco a aceleração e aumentar um pouco a velocidade. Em geral é isso.
O mais simples é dizer que quero atingir tal ou tal categoria. E então começar a compensar as estatísticas que são as piores. Então, geralmente é nesse tipo de carro a estabilidade, a frenagem, e então completar os pequenos pontos faltantes do índice de desempenho com melhorias no motor. Geralmente, isso lhe dá um bom resultado. Depois, de fato, se ao melhorar o motor, você perceber que a estatística de velocidade e aceleração começa a predominar demais sobre o resto. Ainda não é bem o caso, mas com algumas melhorias acredito que será. Nesses casos, revise as melhorias de plataforma e estabilidade na estrada, como a instalação de barras estabilizadoras. Essas melhorias geralmente aprimoram significativamente o desempenho do veículo. Isso leva a poucos indicadores de desempenho. Talvez possamos também incluir o reforço de chassi de saliência de segurança. Mesmo com um leve aumento de peso, teremos um carro mais homogêneo em termos de estatísticas. Podemos melhorar a caixa de câmbio e passar para o kit de corrida, o que pode ser interessante. Assim, teremos 6 marchas, permitindo ajustar cada uma independentemente. Por que não? A linha de transmissão e a embreagem funcionam da mesma forma. São melhorias que trazem muitos benefícios para o carro, sem consumir muitos pontos de índice, performance. Depois, temos uma potência de 230 cavalos. Podemos eventualmente colocar pneus um pouco mais largos na frente, então não colocaremos no máximo porque passamos para a categoria A, mas podemos pelo menos colocar os pneus dianteiros. 215 e isso proporcionará maior aderência nas curvas e melhor transmissão de potência ao solo. Ainda temos 4 pontos de margem no índice de desempenho. Então, agora, vamos buscar uma pequena melhoria no motor que permitirá ir para B700, sem precisamente ir para a categoria A. Isso pode ser complicado de encontrar, pois quando falta um ponto, às vezes é difícil. O que podemos colocar para melhorar? Apenas por um ponto podemos colocar o volante do motor que vai permitir estar em B700, com consequentemente estatísticas que são bastante homogêneas. Então, você vê entre 4,2 e 5,9 para a frenagem. Então é um carro bastante equilibrado. E além disso, a melhor estatística é uma estatística de manobrabilidade, a estatística de frenagem. Então isso é uma coisa bastante boa. Então é isso que faço. Olho a lista de desempenho básico do carro e penso em no máximo 2 categorias acima. E então eu começo pelas melhorias que são as mais fracas. Não adianta ter um carro muito potente, com ótimo desempenho em aceleração e velocidade máxima, se na primeira curva você não consegue virar, pois o chassi não suporta uma velocidade tão alta. Por outro lado, não adianta ter um carro com excelente estabilidade, se atrás ela não tem a potência e é superada logo na primeira reta. Na maioria dos circuitos, um carro equilibrado é o que funciona melhor. Depois, evidentemente, se você faz corridas de arrancada, nesses casos, é mais inteligente colocar pneus para arrancada, focar na potência e na aceleração. Por outro lado, se você faz um circuito bem pequeno, como o do Festival Forza Horizon 5, por exemplo, que está bem aqui. Nesses casos, quando você não tem uma linha reta, bem, de fato, aí nesse caso, aposte apenas um pouco na aceleração e muito na estabilidade na estrada. Mas, em geral, para a maioria dos circuitos, um carro equilibrado funciona melhor. No Forza Horizon 5, a melhoria dos carros é um pouco menos importante do que no Horizon 4, pois não há classificação. E o lado competitivo do Forza Horizon 5 é, vamos dizer, inferior ao do Ford Horizon 4, muito amplamente. Espero que este vídeo tenha ajudado, sem ser muito longo. Estou gravando há cerca de 1 hora, mas o vídeo final terá aproximadamente 20 a 25 minutos. Sei que é longo, mas há muitas coisas para dizer. Bem, para o caso, eu não via fazer 2 episódios diferentes sem melhoria. Isso era muito, eu acho, para um assunto que, eu acho, poderia ser tratado em um único vídeo. Me diga um pouco se este vídeo te ajudou nos comentários. Não hesite em me dizer. Se esqueci algo, é isso, mas não está nos comentários. Se eu esqueci alguns tipos de melhoria, se eu esqueci alguns detalhes, não hesite em pensar em deixar um like sob este vídeo. Isso sempre traz alegria. Apoia o canal, especialmente neste tipo de pequeno guia que pode ser destacado levemente pelo YouTube. Jogadores fortes de Horizon 5, inscrevam-se sem hesitar. Além disso, os próximos tutoriais sobre ajuste, drift e condução também são novidades. Vocês serão notificados sobre o lançamento dos próximos conteúdos propostos no jogo. Se quiser, me siga no Twitch para receber notificações das minhas lives. O link da minha Twitch está na descrição e em um comentário fixado. Siga-me lá!